Olá! Hoje eu tinha pensado em começar a falar sobre como probabilidade pode realmente ser uma medida de plausibilidade, mas eu percebi que tem um assunto que a gente precisa tocar antes da gente falar sobre isso. O assunto é probabilidade condicional. E isso é fundamental para a gente discutir qualquer coisa. Então é bom a gente ter um vídeo só sobre o tema para a gente entender exatamente o que significa. Então, antes de continuar, não esqueçam de se inscrever se você não se inscreveu, deixar o aviso aí no sino para vocês poderem receber avisos quando sair um novo vídeo. E se vocês gostarem de cada uma das aulas, por favor, deixem que vocês gostaram. E além disso, comentem, divulguem para quem vocês acharem que seja apropriado. Na última aula, então, a gente falou sobre definições de probabilidade, em especial a definição frequentista e a bayesiana. Na anterior a essa, a gente falou sobre a definição clássica, que a gente viu que tem uma série de problemas para qualquer aplicação no mundo real. Mas a verdade é que, se alguém te perguntar qual delas é correta, a pergunta não faz sentido. Se alguém perguntar, numa dada circunstância, qual delas é a mais útil, qual delas descreve melhor o meu problema, isso certamente faz sentido. Mas, sem uma menção ao mundo real, todas elas são entidades matemáticas bem definidas, onde nós não sabemos que exista nenhuma incoerência. Sendo assim, não há nada de errado em nenhuma dessas definições. O que existe é a pergunta de quando elas são aplicáveis e quando elas não são. Mas vamos voltar ao tema da aula de hoje, que é probabilidade condicional. O que significa essa condicional? Significa que eu estou perguntando para vocês qual é a probabilidade de alguma coisa, assumindo alguma informação extra, condicionado a saber algo a mais. Um exemplo mais clássico possível seria: qual a probabilidade de eu lançar 2 dados e obter uma soma de 12? Note que se são dados de 6 faces, eles vão de 1 a 6. A única forma de obter a soma de 12 é obtendo 6 e 6. 1/6 de chance de obter o primeiro 6, assumindo um dado honesto e assumindo que a gente pode considerar que as chances são todas iguais. 1/6 no primeiro dado, 1/6 no segundo dado, uma chance em 36. Até aí, existem condicionais, mas eu vou voltar a falar sobre elas daqui a pouco, mas elas estão meio escondidas. O exemplo clássico nem percebe que existem condicionais nesse caso. O exemplo clássico continua dizendo: tá bom, mas suponha que eu sei que o primeiro dado saiu 6. Bom, se eu já sei que saiu 6 no primeiro dado, a chance de sair 6 no primeiro dado não é 1/6, é 1. Condicionado a isso, eu só preciso obter o 6 no segundo dado, a chance passa a ser 1/6. Então, condicionado a ter saído 6 no primeiro dado, a chance de somar 12 passa a ser 1/6. Sobe de 1/36 para 1/6. Da mesma forma, se eu jogar só um dado e eu perguntar qual a chance de sair 6, um dado de 6 faces, vocês vão me dizer, bom, 1/6. Mas se eu disser para vocês que, olha, eu joguei o dado, a gente não sabe o que saiu, mas sabe que foi um número par. A partir daí, isso altera a chance de 1/6? Lógico que altera. A chance inicial era 1/6. Sabendo que é um número par, não pode ser nem. Não, a gente sabe que não saiu nem o 1, nem o 3, nem o 5. Passou a ser só o 2, 4 e 6. E não havendo nenhum motivo para considerar nenhum deles mais provável, eu posso assumir que são todos igualmente prováveis, a chance de sair um 6 passa a ser 1/3. Então, condicionado a saber que saiu um número par, a chance é 1/3. A gente lê em português isso mais naturalmente, do jeito assim: qual a chance de sair 6 se eu sei que saiu par? Esse se é o que a gente chama de uma condicional. Existem vários casos importantes em que a gente errar a condicional, a gente trocar a condicional, pode levar a decisões muito erradas.
Então, quando eu estou falando de uma condicional, eu estou falando de uma probabilidade de A se eu sei B. Eu sei que B aconteceu, eu gostaria de saber a probabilidade de A. As pessoas em geral acham que isso é mais ou menos a mesma coisa do que a probabilidade de B se eu sei A. Ou seja, a probabilidade de B acontecer se eu sei que A aconteceu. Mas isso não é verdade. Se vocês lembrarem do nosso exemplo, que a gente viu na parte que a gente estava discutindo cognição humana e sobre as fases do nosso raciocínio, o exemplo sobre as chances de uma pessoa estar doente quando ela fez um teste que deu positivo, eu vou deixar o link para esse vídeo aí embaixo. A gente vai lembrar que a informação que era dada no problema era que quando um indivíduo estava doente, 98% das vezes ele tinha um resultado positivo. Ou seja, se eu sei que ele está doente, qual a probabilidade de positivo? Probabilidade de positivo, dado que está doente. Mas a pergunta que eu quero responder quando eu faço um teste não é essa. A pergunta que eu quero responder é, dado que o meu teste deu positivo ou negativo, qual a probabilidade de eu estar doente? Ela é a condicional oposta. É a probabilidade de eu estar doente, dado que deu positivo, não a probabilidade de dar positivo, dado que eu estou doente. Se vocês lembrarem naquele problema, a diferença entre os dois valores era brutal. Um dos valores, probabilidade de ter um resultado positivo, era 98%, se eu tivesse doente. O outro, a probabilidade de eu ter obtido, de eu estar realmente doente, depois de um teste dar positivo, dado as outras condições que tinham naquele problema, inclusive a gente discutiu bastante, eram as condições iniciais, a chance inicial de eu estar doente. Considerando tudo isso, a chance de eu estar doente, se eu tivesse um resultado positivo, seria de apenas 5%. Naquele problema específico, porque a doença era muito rara, eu começava com uma chance muito baixa. Ou seja, essas duas condicionais elas podem ser muito diferentes. Elas estão associadas? Então, a nossa intuição não está tão errada em associar as duas coisas. Deixa eu mostrar para vocês. Olhem esse diagrama de Venn aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Nesse caso eu tenho o A e o B. Se A acontecer, para que B também tenha que acontecer, tem que ser aquela região onde eles estão, os dois acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, a intersecção dos dois. Nessa figura, a fração da intersecção, a probabilidade de acontecer A e B, comparada ao tamanho da figura A, o tamanho da área de A, é mais ou menos a mesma coisa do que comparado à área de B. Nesse caso, as duas condicionais vão dar valores bastante próximos, porque é essa proporção de áreas que a gente tem que calcular no fundo. Mas esse não é o caso geral. Os tamanhos relativos das coisas podem mudar muito. É só uma representação. Vamos supor que o caso que melhor represente um problema específico seja essa nova figura que vocês estão vendo agora. Note que o A quase inteiro está dentro de B. Mas ainda assim o B é muito maior e sobra muita área de B que não corresponde a A. Nesse caso, se eu sei que A é verdadeiro, eu sei que eu estou dentro da bola do A. Quase certamente, ou com uma chance muito grande, eu estou também dentro do B. E portanto, a probabilidade de B ser verdadeiro, se eu sei que A também é alta, bastante alta. Mas se eu fizer a pergunta oposta, agora eu sei que B é verdadeiro, eu sei que a bola grande é verdadeira, qual a chance de A também ser verdadeiro? É pequena. Por quê? Porque a fração da intersecção em relação ao B total passa a ser pequena. Ambas as condicionais dependem da intersecção. Em todos os casos, no primeiro e nesse. Então, existe uma associação entre as duas coisas? Existe sim. Mas depende também do quanto aquilo que eu estou interessado é uma fração da minha condicional, é uma fração daquilo que eu sei. Ou seja, eu estou falando do mesmo pedaço de intersecção, mas eu posso estar falando dele relativo a diferentes outros tamanhos, a diferentes outras áreas, a diferentes outras condições, outras condicionais. Era o que acontecia no exemplo da doença. Se o teste fosse cada vez mais eficiente, se aumentasse aqueles 98%,
a chance da pessoa estar doente de fato aumentaria. A intersecção está aumentando, aquelas áreas estão aumentando, vai crescer. Mas elas não são a mesma coisa. Um outro exemplo. Suponhamos que você queira ficar rico. Você gostaria de ser, mais do que rico, bilionário. E aí você está investigando quais estratégias poderiam ser boas para você chegar lá. O que todo mundo faz quando não tem uma boa educação estatística, quando não sabe mesmo o que está fazendo, é perguntar: eu vou olhar o que as pessoas que ficaram bilionárias fizeram, porque aí eu vou fazer igual. Você está fazendo a pergunta errada. As informações que você vai obter, elas podem ser fracas, elas podem ser inúteis e elas podem ser até muito danosas para você. O que está acontecendo aqui? Qual era a pergunta que você realmente queria responder? Você queria responder a pergunta de que, se eu adotar a estratégia 1, qual a chance de eu ficar bilionário, qual a chance de eu ir à falência? Se eu adotar a estratégia 2, qual a chance de eu ficar bilionário, qual a chance de eu ir à falência, e assim por diante. Você gostaria de saber, para cada estratégia, como é as chances de cada resultado possível. Então você gostaria de ter a sua condicional dependendo da estratégia, porque isso vai te permitir dizer: essa estratégia me dá resultados melhores, eu vou por aqui. Ao invés de perguntar qual a chance de eu ficar bilionário para uma determinada estratégia 3, por exemplo, você está perguntando qual a chance de alguém que já é bilionário ter adotado cada uma das estratégias. Não é difícil perceber como isso pode dar muito errado. Vamos supor que você tenha várias estratégias, algumas muito sólidas, que te dão uma boa chance de você ficar bem na vida, até milionário, mas não bilionário. E você tem uma estratégia, que é a única que forma bilionários, mas ela forma bilionários da seguinte forma: a cada 1 milhão de pessoas que tentam essa estratégia, uma vira bilionário. Todos os outros quebram a cara e vão viver entre os pobres, quebrados, a menos que a família socorra, mas eles quebram de vez. Mas se esse for o caso, e se por acaso essa fosse a única estratégia que leva realmente a ser bilionário, todos os bilionários que você observaria teriam adotado aquela estratégia. Por outro lado, se você a adotasse, você só teria uma chance em 1 bilhão de ser bilionário, quase certamente você quebraria. Legal, né? Por outro lado, as outras estratégias que te permitiriam ser milionário, talvez com uma chance ainda com uma chance de quebrar, mas com uma chance de quebrar menor, mais manejável, uma chance de você terminar na classe média razoável. Essas outras estratégias não te levam ao ser bilionário, portanto elas não apareceriam lá. Mas elas poderiam te levar, possivelmente, a uma posição muito mais sólida, com muito mais probabilidade. Você gostaria de ter olhado para isso? Se você fizesse as perguntas certas, você teria feito. Só que para responder isso, você precisaria ter tido acesso a algum estudo que acompanhou as pessoas de acordo com as estratégias que elas usaram, acompanhou as pessoas durante a vida delas e verificou o que aconteceu em cada caso. Dá um trabalhão, envolve você ter uma equipe de pesquisa que vai ser mantida por décadas para poder acompanhar milhares de pessoas, como a vida delas evolui por décadas de acordo com o que elas fazem. Portanto, é um trabalho caro, é um trabalho muito difícil. O repórter provavelmente nem sabe que está fazendo errado. E mesmo que a gente chegue a um dia, e tomara que a gente chegue a esse dia logo, em que os nossos repórteres tenham uma boa educação estatística para interpretar dados corretamente, mesmo nesse caso, você ainda poderia vir a encontrar 1 ou 2, em toda a profissão existe, membros que não têm ética e que iriam fazer a pergunta errada, porque isso vai vender, porque a maior parte da população também não tem informação estatística. Então você fazer a pergunta errada te permite fazer um artigo que atrapalha na tomada de decisão das pessoas, mas que as pessoas vão achar que está ajudando. Porque a informação estatística tem essa característica. Ela pode não estar te mentindo, você não mentiu em nenhum momento sobre o que cada uma daquelas pessoas fizeram. Mas saber interpretar o que isso quer realmente dizer para uma tomada de decisão envolve uma educação formal, envolve
considerar muitas questões que em geral a gente não considera quando a gente pensa rapidamente e raciocina sobre um problema. De novo, a gente tem problemas aqui. Para terminar o que eu ia falar nesse vídeo específico, lembra que eu falei na questão dos dados que a gente tinha condicionais escondidas ali? No fundo elas não estavam tão escondidas, se alguém reparou, porque eu disse para vocês que eu estou assumindo que o dado é honesto. Aí sim eu considerei um sexto as chances. Ou seja, mesmo nas situações mais padrão onde eu jogo uma moeda, qual é as chances, eu estou sempre trabalhando com probabilidades condicionais. Supondo que a moeda seja uma moeda honesta, eu teria 50% e 50% de chance, eu posso fazer a conta. Supondo que ela seja desonesta, bom, eu vou precisar supor, ela é desonesta de quanto? Dá 51% de vezes cara? Dá 52%? Dá 60%? Dá 70%? Dá 100%? Eu sempre estou trabalhando no mundo real com coisas que são condicionais ao que eu sei até agora. Essas condicionais os estatísticos em geral ignoram, não escrevem, mas existe sempre uma condicional ao meu estado completo de conhecimento no momento. Isso é bastante relevante em questões epistemológicas, ainda que não seja relevante para a gente resolver exercícios de probabilidade do livro, texto e de uma prova de estatística que vai cair por aí. De qualquer forma, muito mais importante do que resolver o livro, o texto, do que resolver a prova de estatística, é saber depois aplicar esses conceitos muito bem na vida da gente, no dia a dia, e saber realmente fazer a conta certa, quando ela for necessária. Então, hoje era isso. No próximo vídeo eu vou continuar falando de condicional e vou trazer para vocês um exemplo no espírito das nossas aulas de cognição de novo, de um problema conhecido como Monty Python, e onde a gente vai ver que a gente tem várias surpresas aí. Se vocês olharem antes o que é, vocês podem se preparar para as surpresas que vêm, mas se vocês quiserem eu explico ele passo a passo e vocês vão ver como, de novo, a probabilidade condicional, se a gente calcular corretamente, dá um valor que não é nada do que a gente espera. Pelo contrário, esse caso foi até debatido por muito tempo no jornal, porque até gente muito inteligente insistia na resposta errada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo se vocês gostaram, apertem o like. Não se esqueçam, se vocês não fizeram, não se esqueçam de se inscrever, de deixar para serem avisados apertando o sininho. E divulguem. Qualquer pessoa que vocês achem que possa estar interessado sobre isso, passe para elas o link. E basicamente era isso por hoje. Até a próxima. Obrigado.